Salve, salve, rapaziada. Tudo bem com vocês? Por aqui tudo bem, graças a Deus. Levantando uma estradinha aqui. Vou passar uma dica aqui pra vocês aí que tá começando com máquina, moto niveladora, a respeito de borda e a respeito de corte. Vocês vão estar vendo aqui, ó, que essa borda aqui, ó, ela tem um corte, ó, certo? Ó, aqui é corte, aqui é a base dela, né? E aqui é a lâmina, né? Esse bico tá meio dessa forma aí devido cortando chão duro. Vou explicar pra vocês um macetinho aqui pra vocês cortar material pesado, material duro. Vocês estão vendo aqui, ó, material aqui é um material bem complicado, ele tá duro, ó. Pipa passou, vocês veem, ó, aqui tá de uma cor e aqui tá de outra, ó. Esse aqui tá seco, aqui tá seco, ó. Esse aqui tá molhado. Eu vou passar pra vocês ali o macetinho ali pra vocês cortar sem judiar de vocês e não sofrer tanto com a máquina aí. Bom, pessoal, já aqui lá de dentro aqui da cabine aqui, tentar explicar para vocês aqui de uma forma que vocês entendam ali a respeito do corte da lâmina ali, né? Vocês veem aí que o material tá um material bem rígido, né? É uma estrada canavieira, apesar de que o pipa tem jogado uma água aí, mas tá bem compactado. Que é um tipo de solo, um argissolo, né? Mas serve para qualquer tipo de solo e qualquer tipo de máquina aí, de lâmina. Claro, né, se tiver aí com a umidade muito baixa aí não tem como uma máquina dessa fazer uma operação, né? Mas aqui, pessoal, só para vocês entenderem a respeito do corte, depois vou mostrar para vocês lá. A lâmina tem que ter sempre um corte. Você tem que trabalhar com ela no seu dia a dia aí, fazendo com que você amole, né? Digamos assim, um grosso modo aí, a lâmina, né? Tem que ter um corte. A parte de ataque ali da lâmina tem que ter um corte. Então aqui, ó, se vocês observarem aqui, ó, eu tô com a lâmina levemente tombada pra frente, né? Parte de cima dela ali tá tombada pra frente, né? Então vocês veem que a máquina tá cortando, né? Ela tá trabalhando, né? Não tô cortando com esse bico aqui devido ao ângulo que tá o corte aqui, né? Mas vocês veem que aqui, ó, tá cortando material. Vocês estão vendo que estão cortando aí, né? E se eu for levantar essa frente da parte superior da lâmina ali, vou levantar para vocês verem lá, ó. Vocês veem que a lâmina da máquina levantou, ela tá em pé. Então ali eu tô cortando com aquela parte mais grossa da lâmina. A parte de corte não tá cortando. Então vocês veem que a máquina até aliviou, né? E ela automaticamente, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, não tá cortando, ó. Ó, o material que tá cortando é muito pouco. Se eu for forçar aqui, pessoal, ó, forçar aqui pra vocês verem, ó. Olha lá a dianteira da máquina, ó. Vocês viram que o que aconteceu lá, ó. O corte tá errado, vocês estão entendendo? Então aqui eu não posso trabalhar dessa forma aqui, ó. Não posso, né? Eu tenho que trabalhar com ela um pouco mais inclinada. Vou descer ali para mostrar para vocês a posição do corte que ela tá ali. Olha aqui, ó, para vocês verem aqui, eu tô debaixo do círculo aqui. Então aqui a gente tem o corte da lâmina, né, ó. Ó, aqui a gente tem o corte dela, ó. Então quando a gente tá com a lâmina inclinada, essa parte superior aqui, ó, inclinada para frente, o que acontece? A gente tá cortando com esse fio aqui, ó. Com esse fio, né? Tá tudo degradado aí devido à pedra. Então quando a gente, vocês viram ali que ela tombou, puxou pro lado da cana, pegando fogo, pessoal, só para vocês entenderem. A gente não suporta a temperatura aqui. Só para vocês entenderem, quando eu virei aqui, eu tava cortando com essa base aqui, ó.
com essa base de baixo, onde tá meu dedo ali, ó, a base de baixo tá bem quente, pessoal, tá? Então, só para você entender o que que acontece. Aí a parte de baixo bateu no solo, né? Bate no solo e levanta a máquina, alivia a frente da máquina, onde a máquina joga, sentido ao ângulo que está sendo cortado, né? Então ela jogou pro lado do barranco ali, né? Então o que que acontece? A gente tem que sempre trabalhar com a posição que esse corte aqui vá rapando de uma forma que corte. Mas é bem duro aqui, ó. Vocês veem aqui que o solo tá duro. Olha ali para vocês verem, eu afastei ela um pouquinho. Vocês vão ver aqui o tanto de material que eu cortei após ela levantar. Olha só o tanto de material, né? Vocês viram que o rastro dela ali, ó, ela subiu ali, ó, jogou para lá, ó. Então aqui, ó, é o material que eu tô cortando. Só esse material com a lâmina em pé não consigo cortar, né? Vocês viram aqui, ó, o rastro da máquina, tanto que puxou ali, ó, né? Então a posição de lâmina manda na sua operação. Consumo de combustível, o seu serviço vai sair mais adequado, né? Então, posição da lâmina, de corte da lâmina, né? Ó, tá nessa posição aqui, ó. Vocês já vão ver que ela tá mais, a parte do corte dela ali, ó, né? Já tá mais inclinado. Você vê que tem um ângulo aqui, ó. Ó o ângulo. Se eu tivesse com ela toda fechada, essa parte de cima estaria aqui, ó. Ela não teria ângulo, então ela ia pegar a parte de baixo cortando, né? Ela não ia cortar. Então a gente faz essa operação com esse cilindro, né? Esse cilindro aqui, ó. Olha ele aí, ó. Esse cilindro aí é o tombamento de lâmina, né? Então é ele que a gente faz a operação. Então a gente tem que controlar ali se a máquina tá flutuando à frente ou se ela tá cortando normal. Vocês veem aqui que agora já tá com o corte para baixo, ó. Corta para baixo. Então essa parte aqui, ó, já ficou para trás. Então ela vai cortar com esse ataque aqui, ó, né? Então ela corta com essa parte aqui. Vocês veem que a máquina, você sente que a máquina puxa. Quando você levanta o ângulo da lâmina, você sente que a máquina fica mais flutuando. Ela não tem estabilidade a parte da frente, né? Vocês veem aí, ó, a dianteira toda tombada e ela puxou ainda. Mas por causa do que, pessoal? Tá bastante vento aqui, vocês me perdoam. Mas por que ela puxou lá? Porque o ângulo da lâmina tá aqui, ó, né? Tá aqui. E eu tava cortando errado naquela posição que eu mostrei pra vocês, né? Então a gente tem que estar sempre posicionando a lâmina, às vezes um pouquinho mais fechada, um pouquinho mais aberta, né? Então no nosso dia a dia tem que fazer com tudo que você tenha uma lâmina afiada, né? Não pode deixar com que vocês veem aqui, ó, isso aqui é o desenho de fábrica, ó. Ela vem a parte de baixo, ela vem da mesma forma que essa aqui. Então ela vem de fábrica assim. Então quando a gente vai trabalhar na terra ou na pedra, a gente não pode deixar isso aqui ficar arredondado, ó. Se isso aqui ficar arredondado, o que vai acontecer? Numa situação dessa aqui hoje, eu garanto para vocês que a gente não iria conseguir trabalhar legal aqui. Ia ser um sofrimento para trabalhar, certo? Então a gente tem que estar sempre deixando a lâmina com esse bico aqui, ó. Tá com bastante de sol aqui, pessoal, vocês vão entender. Então tem que deixar esse bico aqui afiado, ó. Vocês veem que a lâmina desce aqui, faz aqui e tem esse bico. Então a gente tem que sempre deixar dessa forma aí pra gente estar trabalhando, certo? Espero que vocês tenham entendido aí. Já estamos de volta aqui, ó, com ela na posição correta, né? E vocês veem que já tem material cortando, ó, certo? Vocês veem que a máquina vai tranquila, ela tá com carga, né? Ela não tá puxando ali por dentro da cana, né? Vou dar uma aliviada aqui, ó, devido à pedra que tem aí. O intuito é deixar a pedra no local. Já saímos ali do ponto de pedra, né? Trabalhando com a mão só, pessoal, é complicado. Mas é isso aí, ó. Vocês entenderam ali que talvez seria até o termo aí do enxada molada, né? A gente não pode deixar que a lâmina segue, né? Fica aquela enxada cega, né? Vai capinar com a enxada cega, não tem como, né? Então a gente tem que, no nosso dia a dia, não importa se está trabalhando numa pedra, se está trabalhando num solo mais macio, né? Num preparo de solo,
Não importa, a gente tem que estar sempre deixando a borda ali afiada, né? A gente não pode deixar ela cegar, porque se você está numa pedra, uma semana trabalhando numa pedra, né? Tem vídeo no canal aí, vocês vão ver aí, a situação é crítica. Se a gente trabalha ali e deixa a posição da lâmina totalmente emborcada, né? Que seria essa posição aqui, ó. Seria essa posição aqui. O que que eu tô fazendo cortando dessa forma aqui, ó? Vocês estão vendo ali que tem até a borda, dá pra ver a borda. O que que eu tô fazendo ali? Eu tô totalmente com aquela parte do corte ali sobre a pedra, sobre o solo. O que que eu tô fazendo dessa forma aqui? Eu tô cegando a frente da lâmina, né? Então eu posso trabalhar dessa forma? Posso, a máquina tem recurso para isso. Só que você tem que se atentar, porque de repente amanhã ou depois vai trabalhar num tipo de solo desse aqui e você vem trabalhar com a lâmina cega, e o que que vai acontecer? Você não vai conseguir trabalhar, né? Aí você vai ter que passar lá pro seu superior e falar, ó, lá não dá para fazer, né? Então aí, será que não dá para fazer? Ou será que a gente errou na nossa ferramenta, né? Então a gente tem que estar sempre atento aí para deixar o equipamento com a lâmina afiada, né? Porque ela trabalha, então tem como a gente trabalhar fazendo essa operação aí de estar molando a frente da borda ali, né? Não cegando ela, né? Agora, se for um equipamento que trabalha aí numa situação que a máquina é só para mexer com pedra, aí não tem diferença, né? Porque a função dela é essa, né? Mas nesse caso da gente aqui, que o equipamento trabalha tanto na terra, tanto na parte de pedra, aí já complica a situação, certo? Então vocês têm que ficar atento, para quem está aprendendo aí, para quem vai aprender, né? Ficar atento com essa situação, né? Tem diversas situações aí no dia a dia que a gente tem que nos atentar, né? Então é isso aí, pessoal. Vídeo simples aí, né? Só para quem tá iniciando aí na carreira, né? Não tem uma experiência vasta aí, né? Então, de repente aí sua empresa aí presta serviço em vários setores aí, né? Então você tem que estar atento, né? Pode ser que você está trabalhando numa pedra e o seu chefe te peça para você ir num preparo de solo. Chega lá, tem capim, tem grama, tem soqueira de cana, e você vai trabalhar com a borda totalmente arredondada à frente dela ali, você vai sofrer muito, né? Vai judiar bastante de você, você vai gastar mais combustível, você vai penar ali, né? Então a gente tem que estar sempre atento, deixar as pedras de novo, deixar o equipamento ali com a lâmina no jeito, e aí pode ser que a gente tenha que usar num solo diferente. Então é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado da dica, né? Quem gostou, curte, compartilha, passa para um amigo aí que necessita de informação, né? Quem não for inscrito aí, se inscreve no canal, dá uma força pra gente aí. E é isso aí, pessoal, até o próximo vídeo, um grande abraço a todos.